muito bom. Meu nome é João Pedro, sou aluno da disciplina de História do Pensamento Econômico, professor Eduardo Gonçalves, e eu estou gravando esse vídeo para a primeira avaliação. A primeira pergunta ele vai falar em relação à questão do pessoal, confundirem riqueza com moeda, né? Bom, primeiro, acho muito importante a gente falar que nem todos os mercantilistas faziam essa confusão, né? Vamos falar um pouco da questão do Adam Smith, né? Porque na obra dele, a principal obra dele, Riqueza das Nações, ele vai falar que de fato isso era uma tendência recorrente, né, dentro do sistema comercial, onde para ele os mercantilistas eles superestimavam o ouro e a prata, né? Superestimavam essa questão. Eles acreditavam na acumulação dos metais preciosos como sinônimo de prosperidade nacional. Porém, o Smith ele faz essa crítica justamente porque o sinônimo de prosperidade nacional, que seria a verdadeira riqueza, ela vai estar, na verdade, não na moeda em si. Ela vai estar na capacidade produtiva da sociedade, no trabalho e na capacidade de geração de bens úteis, né? Além disso, é muito interessante a gente falar, né, inclusive isso foi falado várias vezes em sala de aula, para a gente tomar cuidado com uma falácia que tem em comum do que o Smith defendia o Estado mínimo, a questão do laissez-faire, né, absoluto. Ele reconhecia as funções essenciais, ele reconhecia que o Estado tinha as funções essenciais, como garantir justiça, segurança, infraestrutura, né? E o Smith, o que ele realmente rejeitava eram os privilégios artificiais, né? Ele fala a questão do monopólio e restrições ao comércio. Ele acreditava no livre mercado, acreditava no livre comércio, e ele fala da questão do monopólio como o monopólio é algo negativo para o consumidor. Né? Ele faz essa crítica dura aos monopólios, ele reforça a ideia de que a liberdade econômica ela deve ser sempre a serviço da concorrência e do bem-estar coletivo, e não de interesses particulares. Então por isso que ele fala bem dessa questão de monopólio. Para a gente dar um fechamento nesse ponto, né, a visão de que todos os mercantilistas confundiam riqueza com ouro, ela não está de tudo errado, porque era uma tendência, isso vinha acontecendo, mas ela é um pouco equivocada, porque não eram todos os mercantilistas que faziam essa confusão, né? Inclusive, né, essa confusão a gente pode até atribuir porque no contexto histórico que a gente vinha até então, ter esses recursos, ouro, prata, eles eram sinônimo de força e garantia, poder militar. Eles simbolizavam isso de uma maneira muito forte. Então, eu acho que isso aí pode ter contribuído, né, para dar essa visão ilusória de alguns mercantilistas em relação a ele ser riqueza, não a verdadeira riqueza, que é a capacidade de produção de bens, de capacidade de fazer bens e serviços que sejam úteis e que satisfaçam as necessidades humanas, aumentando o bem-estar da sociedade como um todo. Vamos continuar, né? Agora a gente vai falar um pouco da questão da escola de pensamento fisiocracia, né? Ela veio antes do Smith, né? Mas eu acho que é muito interessante a gente falar disso e a gente entender como que essa obra também teve influência no pensamento do Smith, que fez ele escrever a principal obra dele, né? A fisiocracia, ela tem sim uma teoria do valor, né? É muito importante a gente falar isso. O principal pensador deles era o François Quesnay, né? Inclusive o professor brincou em sala de aula, o Eduardo brincou com a gente, falou pra gente não falar errado, não falar Quesnay ou Quesnay, né? Falar o Quesnay, que é o correto, né? E brincadeiras à parte, ele foi o principal representante, né, desse pensamento. E o que eles acreditavam, né? Eles acreditavam que o valor econômico ele tem origem exclusivamente na atividade da terra e na atividade agrícola. Porque só a agricultura ia ser capaz de gerar um excedente real depois de já ter os custos de produção e tal, né? O Quesnay, na principal obra dele, né, ele tentou representar o funcionamento circular da economia, né, e ele mostrar como que a riqueza ela fluía a partir, né, da terra. Agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma associação entre o pensamento dele e o pensamento do Adam Smith, né? Porque o que acontece? O Quesnay, ele falava, principalmente ele defendia da centralidade da agricultura e liberdade do comércio agrícola, né? E ele também, uma coisa que é muito interessante que a gente estava falando antes, é que ele vai mudar o foco da riqueza, onde o foco sai da moeda, que era ouro e prata, para a produção real, né? Só que ele limita isso de forma de terra. Então, o que acontece? Depois, quando o Smith vem, ele olha para isso e ele parou.
e justamente ele faz ele entende que de fato não vem só da riqueza da moeda, só que ele não limita isso só à terra, né? Igual a gente tinha, acabei de falar, ele vai linkar isso principalmente com a capacidade de produzir bens e serviços que vão ser positivos, que vão gerar bem-estar para aquela população. Então é muito interessante a gente conseguir fazer esse link, da mesma forma como foi passado em sala de aula, a gente entendeu a influência que o pensamento do Quesnay teve pro Adam Smith. Para finalizar essa parte, né, é muito importante a gente entender também o quão importante foi esse pensamento da fisiocracia, que foi principalmente do Quesnay, né? Ele foi um passo importante, principalmente porque isso ajudou talvez a superar ou começar a se ultrapassar o pensamento de que dos monetaristas do mercantilismo, né, que vinham dessa concepção de que o ouro e a prata eram a real fonte de riqueza. Seguindo, a gente também foi pedido que a gente assistisse 3 documentários, né? O primeiro é o Requiem for the American Dream, o outro é o ABC do Neoliberalismo e o outro é a Doutrina do Choque, né? Vamos falar um pouquinho deles, tentar associar um pouco eles, associar com alguns comentários feitos em sala de aula, e vamos lá. Né? Bom, primeiramente, os 3 documentários eles vão compartilhar, né, entre si uma estrutura de crítica ao neoliberalismo e principalmente focando nas consequências sociais, na maneira como funciona o sistema proposto e em algumas políticas econômicas. Né? Vamos começar então com o ABC do neoliberalismo. Né? Ele é de certa forma introdutório. Ele vai, né, primeiro explicar como surgiu, como funciona o neoliberalismo. Ele vai falar ali do pós-guerra, né, ganhando força principalmente em 1970, nos anos 70, nos anos 80, né, e ele vai passar, ele fala como foi essa expansão global da doutrina neoliberal, né, e ele vai focar nos pilares do neoliberalismo, que seria o que são os pontos centrais, né, que vai ser a privatização, desregulamentação, abertura comercial e redução do papel estatal. A ideia dele é que vai mostrar como que essas medidas que vêm da doutrina vão impactar o cotidiano das pessoas e quais são as consequências, aumento de desigualdade, precarização do trabalho, etc. Agora, vamos falar um pouquinho do Requiem for the American Dream. Né? Ele vai apresentar, né, os princípios, ele coloca como 10 princípios da concepção de riqueza e poder, né, que basicamente ele vai mostrar como que as elites econômicas, elas de certa forma moldam as instituições para poder reduzir o poder de participação política da população, ou seja, você vai reduzindo ali a democracia de certa forma desses locais e vai ampliando o poder das elites econômicas que estão nessa estrutura, né, e vai transformando os cidadãos em meros consumidores, né. Então, vamos agora falar um pouquinho do terceiro documentário, que é a doutrina do choque. Bom, ele vai falar que a doutrina do neoliberalismo ela vai se impor principalmente em momentos de crise, né, que são momentos onde, como você tem uma crise, você tem uma propensão maior a aceitar reformas mais rigorosas, né? Então eles muitas vezes acabam surgindo em momentos de crise, quando a gente tem golpe militar, desastre, guerra, esse tipo de situação, né? Ele fala, acho muito interessante quando ele fala principalmente da questão da maneira como foi no Chile com Pinochet, né? E ele vai mostrando como que isso vai gerando cortes sociais, etc., vai desinchando esse Estado, aplicando essas mudanças radicais, e isso tem como consequência de certa forma, uma precarização da população que acaba ficando desamparada, principalmente as classes mais inferiores. Bom, os 3 documentários eles vão trazer uma visão da doutrina neoliberal, eles vão abordar como essa doutrina surge, a maneira como ela funciona, quais são os pilares e principais ideais dentro dela, né? E vamos fazendo uma conexão também com sala de aula, a gente começa a ter uma visão mais crítica de que o neoliberalismo ele é um pouco mais do que só uma doutrina econômica, né? Ele passa também por ser uma doutrina de um projeto, né, político e ideológico, né? Porque você tem as ideologias e a maneira de você reduzir o poder da democracia e você aumentar o poder de elites econômicas, né? A gente volta lá no que o Smith falou e a gente traz como a doutrina neoliberal, né? Ela de certa forma ela vai voltar para uma coisa que o Smith tinha criticado, que é essa questão da diferença entre riqueza e moeda, né? Então assim, ele volta a trazer que o neoliberalismo ele vai prezar muito pela moeda, digamos assim, né?
Então, os 3 documentários falam isso, trazem uma visão bem crítica à doutrina, né? A gente consegue fazer o casamento com o que a gente escuta de Smith, até um pouco com a fisiocracia, mas é porque a fisiocracia no sentido de que ela inspirou a Smith, depois a gente vem para essa parte neoliberal, né? Então ele traz essa visão muito interessante. Enfim, vamos voltar um pouco no Smith e falar um pouco sobre Hal Bronner, né? Que foi um economista, também foi um economista americano, só que ele trazia uma visão crítica ao capitalismo, né? E ele vai fazer uma crítica ao Smith, né? Ele usa o termo maravilhoso para poder falar do mundo, de todo o mundo que o Smith imaginou na obra dele, né? Vamos só retomar um pouquinho. O Smith, ele concebeu uma economia onde o interesse próprio dos indivíduos, ao buscar o lucro e as vantagens pessoais, eles acabam promovendo o bem-estar coletivo. Ou seja, à medida que as pessoas vão buscando lucro, vão buscando a própria coisa, você vai juntando com a ideia de competitividade, de mercado, de crítica ao monopólio do Smith, as pessoas buscando seus próprios interesses, seus lucros, iriam acabar gerando uma externalidade positiva para as pessoas, né? E o Smith coloca isso como uma mão invisível, né? Pela qual o próprio mercado vai coordenar, vai espontaneamente as ações individuais e vai gerar prosperidade, sem que as pessoas necessariamente tenham planejado diretamente isso, né? Só que pro Hal Bronner, né, esse mundo é perfeito demais, né? Perfeito demais, porque ele vai falar que basicamente o que o Smith fez é ele vai pegar uma sociedade onde as pessoas atuam por egoísmo, de certa forma, né, que você está visando só o lucro, visando o seu bem-estar, e aí ao fazer isso, todas essas pessoas agindo dessa maneira, você vai acabar gerando um mecanismo de progresso social, né? Em que a busca por riqueza individual vai gerar divisão de trabalho, abundância de bens, isso vai beneficiar todo mundo, né? Ele coloca isso como um mundo maravilhoso que não existia. E mais uma vez, reforçando o que foi discutido, o que foi conversado em sala, né, o Smith, ele não é que ele era, digamos assim, ingênuo, né? Ele sabia que havia problemas, tanto que ele reconhecia o problema dos monopólios, ele criticava muitos monopólios, né? Só que ainda assim, ele acreditava num mundo que era um pouco idealizado, né? Que não necessariamente vai acontecer, até porque as empresas têm interesses, os bancos têm interesses, todo mundo tem seus interesses, então não necessariamente isso vai gerar esse bem-estar todo que o Smith, bem-estar para todos que o Smith acreditava, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Foram 4 perguntas abordadas ao longo da avaliação, né? Finalizando, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Esse conceito de gravar um vídeo para avaliação é um pouco novo, mas é muito interessante também. Eu agradeço a oportunidade do professor Eduardo e muito obrigado pela atenção, né? E é isso, muito obrigado.